Eu nunca fui de acreditar em coincidências. Sempre achei que a vida acontecia no piloto automático e que nada realmente extraordinário poderia acontecer comigo. Mas naquela noite, tudo mudou. Era quase meia-noite quando peguei o último metrô. Eu estava exausto depois de um turno duplo no trabalho. A estação estava praticamente vazia. Só dava para ouvir os ventiladores velhos, o som distante dos trilhos e meus próprios passos ecoando. Quando me sentei no banco metálico, um homem apareceu do nada. Literalmente do nada. Ele não veio pela escada, não veio do vagão. Ele simplesmente estava ali, parado na minha frente, como se estivesse me esperando. Ele tinha um casaco longo, escuro, molhado pela chuva fina que caía lá fora. O rosto parcialmente escondido, mas os olhos eram o que mais me incomodaram. Parecia que ele sabia exatamente quem eu era. Você demorou. A voz dele era calma demais, como quem fala com um velho conhecido. Eu travei. Me desculpa, eu te conheço? Ele deu um meio sorriso, baixou o capuz e ficou olhando para mim como se analisasse meu rosto. Ainda não. Mas precisava falar com você hoje. Meu coração acelerou. O metrô chegaria em menos de 2 minutos. Dava para ouvir o trem se aproximando pelos trilhos. Eu só queria ir para casa e dormir. Olha, cara, não tô interessado em conversa. Só quero... Ele me interrompeu com uma frase que fez minhas mãos gelarem. Seu pai não queria que fosse assim. Eu senti o estômago cair. Meu pai tinha morrido havia 3 meses. E ninguém da estação sabia disso. Nenhuma pessoa aleatória deveria saber disso. Eu engoli seco. O que você disse? Ele deu um passo à frente. O som do metrô ficou mais alto. O vento quente do túnel atingiu meu rosto. Há algo que você precisa saber. Algo que seu pai tentou te mostrar antes de... Ele desviou o olhar por um segundo. Antes de tudo aquilo acontecer. Meu corpo inteiro ficou tenso. O metrô chegou. As portas se abriram com aquele som de sempre. As luzes do vagão piscaram, como se algo estivesse errado. O homem fixou os olhos nos meus pela última vez. Não entre. Eu fiquei congelado. Como assim? Por quê? Ele respirou fundo, olhou rapidamente para trás, como se estivesse com medo de alguém, e sussurrou. Se você entrar naquele trem, sua vida nunca mais vai ser a mesma. As portas apitaram, prestes a fechar. Minha mente girou. Eu não sabia se ele era louco, perigoso, ou se realmente sabia de algo. As portas começaram a fechar, e naquele instante, ele colocou a mão no meu ombro, firme, e disse: Se você confiar em mim agora, vai sobreviver. As portas se fecharam. O trem partiu. Eu fiquei sozinho com aquele estranho. E naquele silêncio sufocante da estação vazia, ele disse a frase que mudou tudo. Tem alguém te seguindo, e começou no dia em que seu pai morreu. Fiquei parado, olhando para aquele homem como se ele tivesse acabado de arrancar o chão debaixo dos meus pés. Me seguindo? Quem? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Ele olhou para os lados, como se qualquer sombra pudesse ser uma ameaça. Não aqui. A estação tem câmeras. Vamos para o andar de cima. Antes que eu pudesse reagir, ele começou a subir as escadas rápidas e silenciosas, como se já tivesse estudado cada centímetro daquele lugar. Por algum motivo, eu segui. Quando chegamos ao mezanino, o barulho distante da cidade vazia se misturava com a chuva caindo lá fora. Ele se virou. Seu pai descobriu algo que não deveria. Algo que ele tentou te avisar, mas não teve tempo. O peito apertou. Meu pai sempre tinha sido calado sobre o trabalho, sobre a vida, sobre tudo. E antes de morrer, ele tentou me ligar. 6 vezes. Eu ignorei todas. Engoli seco. O que meu pai descobriu? Perguntei. Ele abriu o casaco e tirou um envelope amassado, protegido por uma espécie de plástico rígido. Isso estava com ele no dia em que morreu. Meus olhos tremeram. Como você conseguiu isso? Ele não respondeu. Abra. Minhas mãos tremiam enquanto puxava o lacre. Dentro havia uma única coisa. Uma foto. Eu arregalei os olhos. Era eu. Eu, sentado em um café, 2 meses antes da morte dele. Mas na foto, atrás de mim, havia um homem com capuz.
O mesmo capuz que o estranho na estação estava usando. Meu coração disparou. Isso não faz sentido. Essa foto é antiga. Por que alguém... Olhe melhor. Aproximei a foto dos olhos e então percebi. No reflexo da janela do café havia outra pessoa. Meu pai, olhando diretamente para mim, como se estivesse tentando me dizer algo. Seu pai sabia que estava sendo observado, disse o estranho. E quando percebeu que você também estava na mira, tentou te avisar. Eu senti tudo girar. A cabeça pesou. O chão parecia longe. Mas quem está atrás de mim? Por quê? Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para dizer o que vinha a seguir. A mesma pessoa que matou seu pai. Meu estômago afundou. Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos. Passos rápidos, pesados. O estranho me puxou pelo braço com força. Eles encontraram a gente. Precisamos sair agora. Fomos para a escada de emergência. O barulho ecoava atrás de nós. Alguém estava correndo em nossa direção. A porta externa bateu com o vento da tempestade. Saímos para a rua encharcada. Ele se aproximou do meu ouvido e murmurou ofegante. Seu pai deixou algo mais. Algo que você precisa ver. Mas não aqui. O quê? Ele me olhou, pela primeira vez com medo real nos olhos. Um arquivo. E dentro dele, o nome da pessoa que está te caçando. Um relâmpago iluminou o beco. E no fim da rua, uma silhueta parada nos observava. O estranho respirou fundo. Corra. Eu não sei exatamente quanto tempo fiquei parado ali, olhando para aquele estranho. A estação inteira parecia ter ficado menor, como se o ar tivesse ficado pesado ao redor de nós dois. Alguém está me seguindo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele assentiu devagar, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. E não é de agora. Isso começou no dia em que seu pai tentou te avisar. O jeito que ele disse tentou fez meu peito travar. Meu pai não tentou me avisar de nada. Ele só morreu. Foi um acidente. O homem me olhou como quem já ouviu essa frase 1000 vezes. É isso que contaram pra você. Eu dei um passo para trás. Olha, eu não sei quem você é. Não sei o que você quer. Mas isso já passou dos limites. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e puxou um envelope dobrado. Estava úmido, como se tivesse tomado chuva, mas o papel parecia antigo, não desbotado, velho, como se tivesse sido guardado por anos. Ele colocou o envelope na minha mão. Seu pai deixou isso pra você. Só que alguém fez questão de impedir que chegasse. O meu coração acelerou de um jeito que eu não conseguia controlar. Como você conseguiu isso? Ele olhou para os lados novamente. A tensão no rosto dele estava pior. Porque eu era o contato dele. A única pessoa que ele confiava depois que descobriu o que estava acontecendo. Silêncio. Ele sabia que estavam observando vocês. Eu senti o chão balançar por um segundo. Abri o envelope com as mãos tremendo. Lá dentro tinha uma foto minha, mais novo, uma cópia amassada de um boletim de polícia e um pendrive preto sem nenhum tipo de identificação. O homem continuou. Seu pai gravou tudo, mas não deu tempo de te entregar. Ele respirou fundo. Agora você precisa terminar o que ele começou. Eu olhei para o pendrive. Parecia tão comum, mas algo nele me incomodava. Ele estava quente, muito quente, como se tivesse sido usado há poucos minutos. O que tem aqui dentro? Perguntei. O homem deu um passo para trás, como se a resposta fosse perigosa demais para ser dita ali. Provas. Ele abaixou o tom da voz. E nomes. Meu estômago virou. Nomes de quem? O homem fixou os olhos nos meus e respondeu. Dos responsáveis pela morte dele. A estação inteira pareceu silenciar. Eu senti meu corpo inteiro formigar. Não sabia se era medo ou raiva. Por que eu? Por que agora?
Ele respirou fundo e disse algo que me arrepia até agora. Porque você é o próximo da lista. Meu sangue gelou. Antes que eu pudesse reagir, ele colocou algo mais na minha mão. Uma chave pequena, velha, de metal escuro. Guarde isso. Você vai saber onde usar quando chegar a hora. Eu abri a boca para perguntar o que aquilo significava, mas não deu tempo. Um barulho metálico ecoou do outro lado da estação. O homem arregalou os olhos. Parecia apavorado. Pela primeira vez. Eles já estão aqui. Ele se afastou. Rápido. Corra, agora. Eu olhei para trás instintivamente. Mas quando virei novamente para ele, ele já não estava mais lá. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Fiquei sozinho, com o envelope, com a chave, com o pendrive quente queimando a palma da minha mão. E o pior, com a sensação de que alguém me observava. Bem ali, na escuridão do túnel. Eu não lembro exatamente como meus pés começaram a se mover. Quando ele disse, "Tem alguém te seguindo?", meu corpo reagiu antes da minha cabeça entender. Anda. Foi tudo o que o homem disse. Ele me puxou pelo braço e começamos a caminhar rapidamente pela plataforma vazia. Eu ouvia meus próprios passos misturados aos dele, o eco metálico batendo nas paredes frias da estação. Meus pensamentos estavam desorganizados, como se cada um gritasse ao mesmo tempo. "Espera, quem tá me seguindo? O que meu pai tem a ver com isso?" Perguntei, quase tropeçando. Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou para trás, como se esperasse ver alguém virando o corredor. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, tensa. Depois te explico. Agora a gente precisa sair daqui. Subimos as escadas. A chuva batia forte na superfície e o vento frio quase arrancou meu capuz. Olhei para trás uma última vez, só para ter certeza. Foi então que eu vi. No fim da plataforma, parado totalmente imóvel, havia um homem. Não dava para ver o rosto. Ele estava completamente parado, como uma sombra sólida no meio do corredor. E mesmo assim, eu senti que ele estava olhando para mim. Corre. O estranho disse. Nós corremos. A rua estava escura, iluminada apenas pelos postes antigos da cidade. A chuva caía forte e a água escorria pelo meu rosto. Eu tentava acompanhar o ritmo dele, mas minhas pernas tremiam. "Você precisa me dizer o que está acontecendo?" Gritei. Ele parou de repente, me agarrou pelos ombros e disse: Seu pai descobriu algo grande. E isso colocou vocês dois em perigo. Meu pai era apenas um mecânico. Ele me interrompeu com um olhar que fez meu estômago afundar. Seu pai não era só um mecânico. Ele deixou algo para você. Uma pista. E a pessoa que estava naquela plataforma quer isso. Meu coração começou a bater tão rápido que parecia que ia explodir. Eu tentei entender. Meu pai escondendo algo? Me deixando pistas? Sendo perseguido? Que pista? Onde está? Perguntei, desesperado. Ele respirou fundo, colocou a mão dentro do casaco e tirou um envelope dobrado, protegido dentro de um saco plástico. O envelope estava manchado de óleo, igual às mãos do meu pai depois de um dia de trabalho. E no canto superior havia uma escrita que eu reconheceria em qualquer lugar. A caligrafia dele. Minhas mãos tremeram quando toquei o papel úmido. O homem falou. Ele me disse que, se algo acontecesse com ele, eu deveria te entregar isso quando chegasse a hora. Quando chegasse a hora, repeti com a voz falhando. Ele assentiu. E a hora chegou. Eles descobriram que você está começando a procurar respostas. A chuva ficou mais forte. Eu abri o envelope com cuidado, com o coração batendo tão forte que quase não ouvia a cidade ao redor. Dentro havia apenas um pedaço de papel, dobrado várias vezes, e no meio dele havia uma frase curta, escrita à mão. Não confie no homem do casaco. Meu sangue gelou. Eu levantei os olhos devagar. O homem à minha frente estava usando um casaco escuro, molhado pela chuva, igual ao da frase. Eu dei um passo para trás. Meu coração disparou. O que é isso? Perguntei, gaguejando. Ele não respondeu. A expressão dele mudou. Sutil, mas mudou. Foi nesse momento que percebi.
Ou meu pai estava tentando me alertar sobre esse homem, ou estava tentando me enganar sobre ele. Eu não sabia de qual lado ele estava, mas ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele deu um passo à frente, olhou diretamente nos meus olhos e disse: Ele deixou mais do que isso. Mas só vou te levar até lá, se confiar em mim. A chuva, o frio, a luz dos postes, tudo desapareceu num segundo. Porque agora, eu finalmente tinha a primeira pista concreta que meu pai deixou. E ela dizia para não confiar na única pessoa que parecia estar me ajudando. Eu fiquei encarando o bilhete, sentindo minhas mãos suarem apesar do frio. Não confie no homem do casaco. A frase pulsava na minha mente como um alarme. Eu levantei o olhar devagar e ele continuava ali, imóvel, me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Então, meu pai estava falando de você? Minha voz saiu trêmula. Ele respirou fundo, mas não desviou o olhar. Eu sabia que isso ia aparecer mais cedo ou mais tarde, Disse ele, quase como um lamento. Então é verdade? Dei um passo para trás. Eu não deveria confiar em você? Ele levantou as mãos, num gesto lento, como alguém tentando acalmar um animal assustado. Se eu quisesse te machucar, isso já teria acontecido. Mas seu pai, ele era complicado. Ele desconfiava de todo mundo perto do fim. Inclusive de você, respondi, segurando firme o bilhete. Ele hesitou, por apenas um segundo, mas hesitou. E aquilo me atingiu como um soco. Escuta, Ele disse, num tom mais urgente. você pode acreditar no que quiser, mas seu pai deixou mais do que esse papel. Ele deixou algo escondido, algo que você precisa ver. Por que eu? Explodi. Por que ele não contou isso para a polícia? Ou para qualquer outra pessoa? Ele respirou fundo e disse: Porque isso não é sobre a polícia, e porque tudo isso sempre foi sobre você. Meu coração batia tão rápido que parecia doer. As luzes da rua piscaram. A silhueta que vimos na estação podia estar mais perto do que imaginávamos. O homem deu um passo para trás e apontou para o final do quarteirão. Eu posso te levar até a primeira pista real, a que seu pai deixou escondida. É sua escolha me seguir, ou ficar no meio da rua, esperando eles chegarem primeiro. Eu olhei para o bilhete. Olhei para o casaco encharcado dele. Olhei para a escuridão atrás de nós, onde senti algo, uma presença. O medo tomou conta de mim. E naquele momento eu entendi uma coisa. Se meu pai realmente deixou algo para mim, era agora ou nunca. Engoli seco. Onde fica essa pista? O homem fez um sinal com a cabeça. Bem perto daqui. Venha. Eu respirei fundo. Guardei o bilhete no bolso e segui atrás dele, mesmo sem saber se estava fazendo a escolha certa, mesmo sem saber se estava caminhando ao lado do homem que meu pai disse para eu não confiar. Mas alguma coisa dentro de mim dizia: aquilo era só o começo. Eu fiquei parado no meio daquele depósito abandonado, segurando a fita cassete que meu pai tinha deixado escondida anos atrás. A mão tremia. O homem da estação, que até agora não tinha me dado o nome, observava cada detalhe do meu rosto. Reproduz. Ele disse como se estivesse com ainda mais pressa do que eu. O velho gravador chiou quando apertei o play. A voz do meu pai saiu fraca, distorcida, mas ainda assim inconfundível. Se você está ouvindo isso, é porque finalmente chegou a hora. Meu coração apertou. Não confie neles, eles não são quem dizem ser. O homem deu um passo para trás, como se já esperasse aquilo. Eu continuei ouvindo. Filho, se algo acontecer comigo, procure o símbolo. Ele vai te levar para a verdade. E então, o barulho. Um som abafado, como uma porta sendo arrombada. Depois, a fita corta. Silêncio. Eu fiquei com a respiração presa, encarando o gravador como se ele ainda pudesse responder minhas perguntas. Que símbolo? Eu olhei para o homem, tentando controlar o pânico. Ele respirou fundo. Você já viu. Só não percebeu ainda. Isso não ajuda em nada. Quem são eles? Quem está me seguindo? O que meu pai fez? Minha voz saiu mais alta do que eu planejei.
O homem olhou em direção à porta do depósito. Passos ecoaram no corredor. Passos rápidos. Ele se aproximou de mim, segurou meu ombro e disse quase sem mover os lábios: Eles acharam a gente. As luzes tremeluziram. Um objeto metálico rolou pelo chão até parar perto de nós. Uma granada de luz. Corre! Ele gritou. A explosão iluminou tudo por um instante. Eu corri sem pensar. O som do meu coração batendo mais alto que o da perseguição. O homem me empurrou para fora do depósito e fechou a porta atrás de mim. Encontre o símbolo. Ele gritou do outro lado. E então, silêncio. Eu fiquei sozinho na rua molhada, segurando a fita do meu pai, sem saber se o homem tinha sido capturado, ou pior. Mas quando olhei para o chão, vi um desenho feito com tinta vermelha, um símbolo circular, o mesmo que aparecia no relógio antigo do meu pai. A primeira pista real. A partir daquele momento, eu soube. Meu pai não tinha morrido por acaso. E eu não estava apenas sendo seguido. Eu estava sendo observado. E a única pessoa que parecia estar do meu lado, agora podia estar morta. Respirei fundo e falei para mim mesmo: eu vou descobrir a verdade, custar o que custar. Mas antes de dar o primeiro passo, meu celular vibrou. Um número desconhecido. A mesma mensagem que recebi antes do metrô naquela noite. Você demorou. E a parte mais assustadora? A mensagem tinha sido enviada há exatamente 2 minutos, o tempo exato em que a granada explodiu. Se você quiser a continuação, onde finalmente descubro quem está por trás desse símbolo e o que meu pai tentou me avisar. Eu continuo a história quando este vídeo bater 1000 likes. Assim, eu sei que você realmente quer a continuação, porque a próxima parte vai mudar tudo. E se você tem uma história assim, envie para nós. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir o que você viveu.